A palavra de hoje, que eu gostaria de estar meditando juntamente com vocês, meus amados, está escrito na primeira epístola de João, que vem a primeira, a segunda, a terceira, próximo ao último livro da Bíblia, que é Apocalipse. A primeira epístola de João, capítulo 2, fala assim: Cristo nosso advogado, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Queridos, aqui nos fala que se nós pecarmos, porque para todos os nossos pecados há perdão. Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso ao céu através do perdão. Porque o homem se distanciou de Deus por causa do pecado e a desobediência. E aí veio o plano de Deus enviando Jesus para que nós tivéssemos a salvação. Então, queridos, há situação em nossas vidas que nós procuramos um advogado, né? Uma questão de uma compra, de um imóvel, uma questão trabalhista, enfim, tantas coisas, né? Tantas coisas a gente às vezes coloca um advogado. Tem questões que o advogado traz sucesso para você, outras questões não, você acaba perdendo. Mas diante dessa situação aqui, que é sobre o pecado, né? E agora eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas eu dei um vacilo. Eu não venci as tentações, eu acabei pecando. E o que fazer? Né? Jesus, ele é o meu advogado. Ele está falando aqui na sua palavra que se eu vier pecar, ele vai advogar a minha causa perante a Deus. Inimigo. Que é isso que ele faz todos os dias para tentar destruir. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelo todo mundo. Basta que o todo mundo, ele se arrependa. Ele tem um coração inclinado para Jesus. Desde então, ele não será advogado de quem não está ligado nesta videira que é Jesus. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nós temos bastante, queridos, defeitos. Não tão pouquinho e não tão demais, dependendo de algumas pessoas. Mas ninguém é perfeito, a ponto de dizer, eu não preciso desse Jesus mais, uma vez só Jesus, e nunca mais eu então terei que sempre precisar dele, né? E não é bem assim. Nós temos que guardar o mandamento do Senhor, para que possamos estar nele e também no Pai. Então, veja bem, meus queridos, para mim adquirir a ser aperfeiçoada em Deus, eu preciso fazer valer a palavra dele. Eu preciso viver aquilo que a palavra me ensina. Não adianta eu dizer que eu tenho esse Jesus na minha vida, mas a minha fala não diz que eu tenho. O meu comportamento não diz que eu tenho. Então, para ele ser o meu advogado, eu preciso fazer a minha parte com ele. Não é de qualquer maneira. Eu tenho que ter. Só que pela minha fragilidade, ser homem,
Eu posso ter os meus vacilos. E o meu Deus, através de Jesus, advogando a minha situação, eu encontro a paz e a questão resolvida, na qual não há condenação. E o que o inimigo faz muitas vezes, né? Ele vem acusando. Olha só o que diz Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você, querida, você, querido, que muitas vezes está pensando e dizendo: quanto tempo eu perdi, quantas coisas acontecem, como sou tão rejeitado, e tantas coisas mais, né? Você vai colocando aí na sua cabeça, e você fez tantas renúncias para servir a Jesus. E o inimigo chega colocando que esse tempo que você renunciou foi enganoso. Você perdeu, que seria melhor que você tivesse vivido uma outra maneira, tivesse não rejeitado as paixões, não rejeitado tantas coisas que o mundo, né, e ele mesmo ofereceu. Mas você preferiu negar as paixões para poder viver segundo o Espírito e não segundo o que a carne desejava. Todo homem pode fazer o que ele quiser, mas tem as suas consequências e não será bem-sucedido e nem tampouco feliz, porque a felicidade está no Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Então, queridos, vale a pena você realmente renunciar todas as coisas e as paixões da carne, para que você tenha uma vida eterna com Jesus e ter um advogado que por nenhum centavo ele vai cobrar a tua causa, porque lá no Calvário, ali o seu sangue derramado, ele já pagou. Aquele que diz: eu conheço a ti, ó Pai, mas eu não guardo os teus mandamentos, então é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Como Jesus andou? O que Jesus fazia aqui? Qual era a sua missão aqui? Qual eram os seus ensinamentos aqui? Você vive como Jesus viveu? O Evangelho do Senhor é vida, é poder transformador, renovador. A palavra do Senhor se renova cada dia, cada manhã. Se amanhã eu trouxer esta palavra, o Senhor renovará com outras palavras. Então, se você vive uma vida que imita o que Jesus fez, então você será, querido, bem-sucedido aqui na terra. Como Jesus andou? O que Jesus fez? Jesus tinha autoridade de até parar o enterro e dizer: mulher, por que choras? Qual é o teu lamento, mulher? Por que choras assim, desse jeito? E ele teve compaixão no seu coração. Você tem compaixão pelo seu irmão? Você se dói por ele? Você sofre junto com ele? Você sente a dor dele?
Você está com fome junto com Ele? Você se veste também junto com Ele? Como é o teu andar com Jesus? Vamos procurar ver na Bíblia como que Jesus andou, para que você também possa também viver as mesmas condições. Irmãos, não vos escrevo os mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz iluminará. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. É enganoso um coração que diz: eu tenho Jesus, eu sou cristã, eu não faço nem nada do que Jesus fez, e nem tampouco me interessa, e não gosto da cara daquele irmão. Quando olho para a cara dele, não suporto. Se ele me fizer uma coisa, então nem quero nem olhar nunca mais a cara dele. E outros por algumas semanas. Tem pessoas que se intrigam de outra pessoa e a própria pessoa nem sabe que aquela pessoa estava de mal. E de repente ele entre ele mesmo faz as pazes. Nem pediu perdão, nem se reconciliou, e ali mesmo depois ele volta a falar. A mesma coisa as pessoas usam a mídia, né? A internet, para bloquear as pessoas. Falam o que querem falar, na hora que alguém vai falar alguma coisa para eles, eles não querem ouvir, bloqueia. E desbloqueia quando bem quer e entende. Né? Então é assim que as pessoas fazem, mas ama. Quando ele se interessa ou ele precisa de alguma coisa, ele desbloqueia a pessoa e vai pedir o que ele necessita. Bem assim, são muitas pessoas que se referem a Jesus desta maneira, quando ele está necessitado para ele resolver uma situação. Mas esse advogado, para que você ganhe esta causa, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você fez aquele pecado, mesmo já conhecendo ao Senhor, mas você sentiu muita tristeza e pesares no seu coração e você não queria praticar aquilo. E aí você não é perdido, porque esta causa o Senhor perdoa. Viu, meus amados? E aí você diz que ama, tem o Jesus no seu coração e odeia o seu irmão. Questões que às vezes você tem que conversar, que falar, e você sai de mesa em mesa, fala mal para um, fala mal para o outro, e aquela pessoa nem sabe do que você está falando. É tanto ódio no coração e diz que ama seu irmão. Essa pessoa vive em treva, assim diz a palavra do Senhor. Então que nós possamos, queridos, fazer valer a palavra de Deus em nossas vidas. E não também julgar a fé daqueles que têm a fé mais fraca do que a nossa. Certo? Aquele que ama o seu irmão está na luz. E nele não há escândalo algum. Ele ama o seu irmão. E sempre pronto a perdoar da mesma forma que Jesus está sempre pronto para nos perdoar. Por qualquer erro que a gente venha fazer. Então, nós devemos também amar o nosso irmão para que nós possamos estar em luz. Mas aquele que odeia o seu irmão está em treva. E anda em treva. E não sabe para onde deve ir. Porque as trevas lhe carrega os olhos. Lhe cegara os olhos. Filhinhos, escrevo-vos para que seu nome vos são. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso,
Neste momento, Pai, diante dessa situação, na qual essa pessoa está vivendo, com o seu coração, Senhor, atribulado, a sua mente confusa, cheio de pensamentos, totalmente ao contrário daquilo e da verdade que ele quer viver, porque ele se encontra numa mentira muito grande na qual ele não queria ter entrado. Mas aqui em Romanos diz que nenhuma condenação há para que estão em Cristo. Se ele saiu da posição, que ele possa estar retornando ao caminho da verdade e sair deste engoldo da mentira do inimigo das nossas almas. Deus, o inimigo tem colocado tantas coisas em vossas mentes, fazendo com que essas pessoas falem para elas mesmas que para elas não tem mais jeito, que para elas não tem mais perdão, que elas não vão mais voltar atrás, porque elas se vergonham do que elas fizeram. Mas Jesus, como nosso advogado, ele está intercedendo ao Pai pelas nossas vidas e pode estar, Senhor, dando a solução para este amado e para esta amada. Que ela possa ouvir a voz do Senhor, a tua palavra, Deus, que tem todo o poder, o Espírito Santo que convence o homem, que toca em nossos corações, que opera em nossas mentes. Senhor, que estas pessoas possam se encher da presença de Deus, da virtude do Senhor, e possam, Pai, ter coragem para dizer para o mal: eu não te quero, eu não te aceito, e procurar abrir o seu coração para a verdade do Senhor, porque o inimigo é enganoso, ele engana de todas as maneiras as pessoas, e por muito nos cobrar, Deus, ninguém pode se condenar a si mesmo, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Então, da mesma forma que ele não pode se salvar a si mesmo, também não pode se condenar a si mesmo, Senhor. Só Jesus há a solução e a salvação para as nossas vidas. E a Deus cabe todo o juízo sobre todos nós. A tua palavra, Deus, nos ensina e nos converte, nos tira do caminho errado para o caminho certo. Fortalece, Deus, as pessoas que estão com suas fé abalada. Deus, abençoa jovens que estão procurando um trabalho, jovens, Deus, que estão se preparando para um casamento. Abençoe os relacionamentos, abençoa as famílias, os maridos, as esposas, que as esposas sejam mais pacientes com os vossos maridos e cuidadosas também pelas coisas do seu esposo, as coisas do seu lar, cuidando dos seus filhos com muito amor. Senhor, é o que eu te peço nesta manhã, Pai, que os casais que estão distante um do outro, que Deus possa estar tornando a se unir, Senhor. Viver uma vida agradável a Ti. Pessoas, meu Deus, que estão perturbadas, com tanto medo, com tantas coisas acontecendo, o pânico, problemas emocionais, depressão, enfim, Senhor, todas essas dificuldades que o mundo está enfrentando, que o Senhor venha trazer paz, Pai, venha trazer cura para este universo, Deus, que nós vivemos. Venha trazer sabedoria, Deus querido. Tu és poder, poder da cura. Te agradeço porque muitos têm testemunhado a libertação dos vícios, têm testemunhado relacionamentos que o Senhor abençoou e tantas coisas mais, Deus. Eu te agradeço, Deus, por este dia. Que o Senhor possa cada dia mais crescer em minha vida e que eu possa aprender de Ti, Senhor. Cada dia seja uma nova etapa. Abençoa ali os jovens que vão estar se retirando logo mais para um retiro. Se faz presente ali, abençoando todo o tempo a vida do jovem e dos líderes, Senhor. Te agradeço por esta palavra. E quero finalizar, querido, com a palavra Romanos, onde diz assim: diante do teu acusador,
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo que nos controla. Dê ouvido ao Espírito Santo, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Agradeço por esta oportunidade e que o Senhor nos conceda sabedoria para viver esses dias que estamos vivendo. Amém, queridos?